Elisângela, o que foi que aconteceu na quarta-feira, dia 17, por volta de 11 para o meio-dia? O que aconteceu é que bem cedo, acho que por volta das 8 e pouco, eu recebi uma ligação do acusado Júnior Catingueiro, que queria conversar comigo na minha casa. Sobre o quê? O que ele queria conversar comigo foi uma passagem que ele propôs de me dar para Brasília, e o outro assunto eu não sabia o que ele queria conversar. Mas que passagem é essa? Ele sabia que você ia viajar? Como é que era? Sabia? Ele sabia porque ele já não era desconhecido meu. Você chegou a falar para ele sobre essa viagem para Brasília? A primeira pessoa que propôs uma passagem para mim para Brasília foi ele, quando eu ainda nem pensava em ir para Brasília. Mas como assim que ele propôs essa passagem para você sem saber que você ia viajar? Eu nem tinha plano de viajar. Sabia que você tinha parentes lá? Não. Aí eu falei que não tinha possibilidade porque eu já tinha estado lá, mas a casa que eu estive lá eu não retornaria. Aí eu falei que não tinha como ir. Mas depois, uma conhecida minha, do trabalho que eu fazia pela Igreja Assembleia de Deus, há 10 anos e 7 meses como missionária, me ofereceu para ir para a casa da filha dela. Quando ela me ofereceu, eu procurei ele, quando ele foi lá no restaurante do Povo 2, e perguntei se a proposta ainda estava de pé. Ele, o Júnior Catingueiro. E ele falou assim, a proposta de quê? Da passagem? Aí eu falei, ele perguntou, tu vai mesmo para Brasília? Eu falei, vou, porque agora eu tenho para onde ir. Aí ele falou, pois tá bom, nós conversa. E aí ele ficou sempre ligando e marcando para ir na minha casa. Marcava horário de 5 horas, marcava horário de 6 horas, às vezes pedia para mim marcar horário. E eu sempre dizia que não, que eu estava na casa da minha mãe, eu não tinha como estar lá nesse horário. E como ele insistiu tanto, eu marquei para esse dia, que foi para quarta-feira, dia 17, nesse horário que eu estou falando. Exatamente de 11h30 ao meio-dia. E aí eu fui tomar banho, porque eu ia para a Caixa Federal, que era para ver se o meu pagamento estava lá, já depositado. Quando ele chegou lá em casa, eu já tinha tomado banho, já tinha trocado de roupa. Você mora com quem nessa casa? Nessa casa mora eu e meus filhos, mas no momento do ato estava somente eu. Para onde? Na casa de minha mãe, como eles estão lá. Ah, não sei. Aqui no Satuba. Uhum. E aí, chegando ele falou, e aí, tu vai mesmo para Brasília? Eu falei, eu vou para Brasília. E eu só queria saber, aí eu fiz uma pergunta para ele, o porquê dele só querer falar comigo se fosse lá em casa. Isso aí eu perguntei bem para ele. Ele disse, não, por nada não, só porque eu queria conversar contigo mesmo. E tu vai mesmo para Brasília? Eu falei, irei. E eu quero saber se você vai me dar a passagem. Ele disse, não, a passagem eu vou dar. Eu disse, sim, como eu soube que você quer comprar uma casa e aí você não mais procurou a pessoa, então eu posso ceder a casa para você ficar com a sua família na casa e vou para Brasília. Não em troca da passagem, entendeu? Para ele ficar lá na casa. Aí eu fui e disse assim, já que tu queria comprar a casa e aí você não a procurou mais, e a minha casa que eu estou procurando uma pessoa para ficar, porque até então ele nunca tinha agido assim comigo, então eu estava tendo ele como amigo. Então eu disse, então você pode trazer a sua família e ficar na casa, só manda dar uma reformada e fique aí nela. E o documento que a gente paga, porque é minha casa, minha vida, eu vou levar. Aí para mim ficar pagando lá, que ainda falta 7 anos. Tudo bem. Aí ele concordou de ficar na casa e concordou de me dar a passagem. Aí foi quando veio a atitude dele. Foi quando eu me levantei e ele me puxou do sofá. Você estava vestida de quê? Eu estava de saia. De saia e blusa, que eu sempre gosto de vestir assim. Todo tempo meu estilo é esse, blusa por dentro. Aí já estava de sandália, porque na verdade eu estava só aguardando ele para acertar isso para sair. Quando eu levantei do sofá, ele puxou no meu braço e começou a me beijar à força. E eu pedi, pelo amor de Deus, não faça isso. Não me beije à força, porque eu não gosto de você e você sabe que eu estou sendo crente. Falei para ele. Mas você já tinha tido um caso com ele, um namoro, uma paquera com ele, há alguns tempos atrás? Não vou mentir, há um tempo atrás, por 2 vezes só tive. Você chegou a sair com ele? Ele foi na minha casa, entendeu? Após ele já ter me conhecido. Ele foi na minha casa. Agora... Você já tinha tido um relacionamento com ele? Não considero relacionamento, só nós ficamos 2 vezes. Ficaram 2 vezes? Só 2 vezes. Mas se ficar, de que maneira?
Esse ficar, nós ficamos numa forma íntima, entendeu? Forma íntima, né? Íntima, isso, é. Há quanto tempo já isso? Isso já tem tempos atrás. Até então, eu nem sabia que ele era casado, porque ele dizia pra mim que ele tinha terminado com a namorada dele. Quer dizer que você teve um relacionamento com ele há alguns meses atrás, né? Foi desconhecendo que ele era casado. E agora, no dia 17 agora, ele puxou a você e começou a beijar Foi, você. mas por que eu quero dizer que foi a força? Porque quando eu entrei na igreja, eu decidi que eu não quero mais homem algum até chegar a data do meu casamento, porque na igreja nós temos doutrina, entendeu? Nós temos Qual uma... igreja? Eu sou da Assembleia de Deus. Mas na época que você saía com ele, você era evangélica? Não, estava distanciada, entendeu? Tá desviado. Então foi o porquê de eu não querer ficar com ele. Aí ele pegou no meu braço e começou a me beijar à força. E você sabe que ele é um homem bem grande, entendeu? Então nessa hora eu pedi para ele que, pelo amor de Deus, ele não fizesse isso comigo. Porque eu era crente, eu não queria ficar com ele. E outra, eu disse para ele que eu não gostava dele. Pelo motivo de ser crente, também por esse motivo. E nesse mesmo instante, ele me puxou lá pro quarto. Entendeu? Lá pro quarto. Quando ele me puxou pro quarto, ele continuou com a mesma atitude, de me beijando e me abraçando forçadamente. Quando ele me puxou pro quarto, ele me jogou na cama, mas não foi aquele jogar, te empurrar em cima da cama. Ele simplesmente já caiu comigo em cima da cama, entendeu? E aí foi na hora que eu chorei e pedi, pelo amor de Deus, que ele não fizesse isso, porque eu era crente e não podia. E ele falou, eu sei que você é crente, eu sei. Aí ele não tirou roupa nenhuma minha. O que ele fez foi simplesmente puxar a minha calcinha assim. Nem a minha calcinha ele não tirou. Puxou a calcinha pro lado e ele puxou o órgão dele para fora. E ele disse assim, que só ia parar quando ele... Então, a palavra que ele disse foi essa. E eu pedi, por favor, e eu chorando, e ele falou, por quê? Ele citou 3 palavras. Por que que tu tá com raiva? Por que que tu tá chorando? Por que que tu tá estranha? Eu disse, porque eu não gosto de você, porque eu não quero você. Ele disse, mas eu gosto de você. Eu disse, mas eu não gosto e você também não gosta. Porque eu entendi que ele só queria só me usar ali. Ele falou, sinto muito, mas eu só vou deixar você quando eu fizer. E aí ele colocou nessa hora a mão na minha boca porque eu estava chorando fortemente. E eu acho que ele, com medo de ouvir alguém ouvir que eu estava chorando muito forte, ele colocou a mão na minha boca. Ele chegou a tirar todas as roupas dele? Também não tirou, só colocou o órgão dele para fora. Só isso. Não tirou roupa dele e nem minha. Mostrou alguma arma para você? Não, ele só usou a força no sentido de me imprensar na cama e dali eu não tinha como sair. E agora, por que você não procurou as autoridades competentes para, no momento que aconteceu isso, para tomar a providência? Só foi exposto depois que foi em um blog. A mesma resposta eu vou lhe dar. Eu só procurei após as 24 horas da delegacia, porque no dia eu fiquei, tem pessoas que podem confirmar comigo, eu fiquei sem os pés no chão. Eu nem de casa eu não queria sair. Agora eu creio que a minha palavra aqui vale. Aqui eu digo isso aqui em qualquer lugar, não tenho medo de dizer. Por isso que você falou isso pra mim. Tá relatado lá quando você foi ouvida pela delegada? Tá relatado. Tá relatado e não tenho medo. Sobre o relacionamento que você também teve antes com ele? Você falou que só isso? foi 2 dias, também relatei. Tá isso. tudo relatado. A delegada chegou a dizer o que pra você? Não, ela concorda comigo. Se foi algo forçado pelo fato de eu estar na igreja e não querer ter relação mais com nenhum homem, até que venha alguém que seja o meu marido, então, e se foi forçadamente porque eu estava chorando e pedindo para ele não fazer e empurrando ele, então é estupro, querendo ou não, é estupro. Esse rapaz que você citou o nome dele, que teria feito isso com você, após isso, ele já procurou você, já conversou com você? Ligava bastante para mim. Dizendo o quê? Pedindo para que eu não denunciasse ele, porque eu não tinha nada a ver na história, somente o blogueiro. Ele só queria prejudicar o blogueiro, como é que se diz? Processar ele, mas que eu não falasse nada. Aí eu falei para ele, olha, a partir do momento que você prejudicou ele no emprego dele, que ele vai perder o emprego, você é muito ciente do que você fez. E o blogueiro é o que seu? O blogueiro é meu ex-marido. Mas isso não significa você nada. Tem filho com ele? Tem, mas não significa nada, entendeu? Quantos filhos com ele? 2.
Eu tenho 2 filhos com ele, mas o nosso contato é de amizade, até porque sou amiga até da namorada dele. Já tem namorada aí. Ele tem namorada há mais de 2 anos. Ontem mesmo Eu quero perguntar pra você. Você quer que faça justiça nesse caso seu? Ou você quer uma indenização, dinheiro, alguma coisa por conta disso que aconteceu com você? O que eu quero é que seja feita a justiça. Que tipo de justiça? Justiça, a verdade vem à tona, entendeu? Você não quer dinheiro? Não. Não quero dinheiro, não quero nada, só quero que a verdade venha à tona. Porque é muito ruim você passar por uma coisa e você sair por mentirosa. Elisângela, eu cheguei a conversar assim com ele na delegacia, ele chegou a relatar que nesse horário que você está falando, ele tem prova como ele estava na casa dele. Não tem. Estava em outro local. Não tem. Não tem porque ele estava lá em casa. A minha chefe sabe muito bem o horário que eu saí para ir para casa. Você trabalha onde? Eu trabalho no restaurante do Povo 2. Essa mesma história que você contou para minha delegada, você falaria de cara com ele assim? Falaria. Agora só que eu não vou me rebaixar ao ponto, até porque ele é muito agressivo e ele não ouve. Já bateu alguma vez em você? Não, agressivo eu digo no tom de palavra, mas se eu ficar só com ele, ele é capaz. Porque ele me disse... Como foi que aconteceu esse relacionamento, esse primeiro relacionamento, você e ele? Ele teria prometido alguma coisa pra você, emprego, alguma coisa assim? Não, ele sempre me ajudou, entendeu? Me ajudou na questão lá, só disso mesmo, desse documento, se aproximou de mim, fez uma amizade e pronto. Ele se aproximou de você através de quê? Do conhecimento que eu fiz com ele na prefeitura, entendeu? Do conhecimento que eu fiz com ele na prefeitura. Só que eu não queria comentar muito sobre isso, porque, que nem eu tô lhe dizendo, só foi 2 vezes que eu fiquei com ele e não teve mais nada. Mais nada. Nada. Não, Elisângela, você vai continuar com o processo? Vou continuar. Porque se eu não continuar, ele passa por verdadeira e eu por mentirosa. Entendeu? Você confirma que ele Que chegou... ele forçou. Confirmo. Confirmo que ele forçou. Ainda que ele... Quem? O Júnior Catingueiro. Confirmo. Você confirma? Confirmo. Ainda que ele diga pro mundo inteiro que não confirmou, mas eu digo que eu confirmo que ele fez isso.